Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Motorola Baby. No vídeo de hoje eu trago para vocês um review da babá eletrônica Easy 34. Eu vou mostrar nesse vídeo para vocês todas as funções e configurações que essa babá eletrônica tem, mas antes disso eu quero mostrar para vocês o que vem na caixa e também falar um pouco sobre alguns componentes ali da babá eletrônica, né, da unidade dos pais e da unidade do bebê também. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui é a própria unidade do bebê, que é a câmera, tá? Nós temos também a unidade dos pais. No caso aqui ela tem uma bateria que já é integrada, né? Então você não tira essa bateria dela. Nós temos duas fontes de energia para que você possa ligar aí as duas unidades na tomada. E nós temos também o manual do usuário. Vamos começar falando um pouco então sobre a unidade do bebê. Nós temos primeiramente aqui a câmera. Em volta aqui nós temos os sensores, né? Na verdade os LEDs infravermelhos que fazem a função de sensores justamente para que funcione aí a visão noturna. Então, essa câmera também tem visão noturna e a visão noturna funciona de forma automática, tá? Assim que a iluminação sai, né, que você apaga as luzes ali, ela detecta e entra no modo visão noturna. A câmera normal tem a imagem colorida e o modo de visão noturna tem a imagem preto e branco. E aí tem uma observação, tá? Que para que funcione da forma correta, né, o modo de visão noturna, você deve manter aqui a unidade do bebê, que é a própria câmera, afastada do bebê no mínimo 2 metros. Isso porque no modo de visão noturna, se a câmera estiver muito próxima ali do bebê, vai ficar tudo esbranquiçado, você não vai conseguir ver direito, tá? Então mantenha pelo menos 2 metros de distância, e também porque na própria fonte, né, vem aqui uma imagenzinha dizendo para não deixar próximo do bebê, justamente para evitar acidente, para evitar dele se enrolar no cabo ali e tal. Então nada de colocar a babá eletrônica dentro do berço, tá? Sempre do lado de fora, a pelo menos 2 metros de distância. E aí, como vocês podem perceber, nós temos aqui, ó, em alguns modelos vem, né, com essa películazinha aqui. Lembrem-se de tirar essa película aqui antes de utilizar a câmera, porque isso aqui vai deixar a sua imagem toda embaçada ali na hora que você vê na tela da unidade dos pais. Então tire antes de utilizar. Logo abaixo aqui da câmera nós temos um furinho que é um microfone de alta sensibilidade. Esse microfone serve para que quando seu bebê começar a chorar, você consiga escutar ele lá na unidade dos pais, tá? Então esse microfone aqui é de alta sensibilidade, qualquer barulho ali no quarto do seu bebê e tudo mais, você vai conseguir escutar através da unidade dos pais. Na parte de trás nós temos um alto-falante, porque nesse modelo você consegue, né, uma comunicação de mão dupla, então você consegue comunicar aqui com o seu bebê pressionando o botão do microfone. E nós temos também aqui a entrada da fonte de energia para você ligar aí a unidade do bebê na tomada. A movimentação dessa câmera ela é completamente manual, então você posiciona ela da forma que você preferir ali, e aí você faz a movimentação aqui, ó, tanto para cima e para baixo, olha só, quanto para um lado e para o outro, tá? E você consegue tombar ela também se você quiser. Beleza? Então, todas as movimentações desse modelo especificamente são manuais e você não consegue controlar digitalmente ali pela unidade dos pais. Beleza? Então agora vamos falar um pouco sobre a unidade dos pais. Assim como na unidade do bebê, alguns modelos, né, tem também a película na unidade dos pais. No caso dessa aqui, ó, você tem até a impressão de que ela tá riscada e tal, mas isso daqui é só a película. E aí tirem essa película antes de utilizar, tá? Justamente para você não ficar tendo essa impressão de que a imagem está ruim. Neste modelo, a tela da unidade dos pais tem 4.3 polegadas. E aqui na parte de cima, ó, nós temos alguns LEDs também que servem para mostrar aí a intensidade do sinal de áudio, né? Então se o seu bebê começar a chorar, por exemplo, e você estiver com o volume baixo aqui, você consegue saber que tá vindo barulho lá do quarto dele através dos LEDzinhos que se acendem aqui justamente pelo áudio que está entrando no microfone. Na parte de trás nós temos aqui uma antena, né, que quando a gente puxa ela dessa forma aqui, e ela é responsável pela comunicação entre as duas unidades. Essa comunicação ela funciona em até 300 metros, livre de interferência. Claro que quanto mais paredes você tiver, mais interferência e menor vai ser essa distância. Mas, como eu já falei nos outros dois vídeos, né, eu testei em outros modelos, nesse aqui eu também testei aqui nos dois extremos daqui de casa e funcionou perfeitamente. Aqui um pouco abaixo nós temos um alto-falante também, que é justamente por onde você vai escutar ali os sons vindo do quarto do seu bebê. E nós temos aqui, olha só, um suportezinho, né, um pezinho aqui,
que quando você puxa, você consegue colocar ele aqui e manter a telinha aqui em pé, né, posicionada ali. Você pode colocar no seu criado mudo, enfim. Na lateral nós temos aqui a entrada para conectar na energia, tá? Na fonte, que também vem na caixa, como eu mostrei para vocês. E na frente nós temos alguns botões. Então nós temos aqui botão de menu, botão de acender e apagar a tela, né, esse displayzinho aqui. Esse botão ele não desliga a unidade dos pais, ele simplesmente apaga a tela para a iluminação não te incomodar, todas as outras funções continuam ativas normalmente. Vou mostrar isso para vocês logo logo. Um pouco mais para baixo nós temos aqui um botão circular, né, que na verdade são 4 botões, e aí são os botões ali, as setas para um lado, para o outro, para cima e para baixo, que servem para você navegar no menu. E no meio tem o botão OK. Mais para baixo ainda nós temos outros 2 botões, que é o botão do microfone e o botão de ligar e desligar. E aí para ligar e para desligar também, né, o mesmo comando, você pressiona e mantém pressionado por cerca de 3 segundos. Logo abaixo desses 2 últimos botões nós temos aqui ainda um furinho, né, que é justamente o microfone que vai captar sua voz quando você quiser falar com o seu bebê. Agora vamos então ligar aqui as 2 unidades para eu mostrar para vocês aqui os menus e quais funções nós temos aqui neste modelo. O ideal aqui é você ligar sempre a unidade do bebê primeiro e depois ligar a unidade dos pais. Isso porque se você ligar a unidade dos pais primeiro, ela vai ficar procurando a câmera, não vai encontrar, e se você demorar muito para ligar a câmera, ela vai começar a bipar aqui, dando um aviso de que a câmera não foi encontrada. Assim que a gente liga a unidade dos pais nesse modelo, aparece uma telinha ali falando sobre o aplicativo Hubble. Esse aplicativo serve para que você consiga preencher ali informações sobre o seu bebê e tudo mais, fazer tipo um monitoramento dele, né? Na verdade você vai colocando as informações ali e vai acompanhando o crescimento dele, a evolução, enfim. E aí logo em seguida aparece então o logo da Motorola, e aí nós temos aqui a imagem já em tempo real da nossa câmera, da unidade do bebê, aqui na unidade dos pais. Antes mesmo da gente pressionar qualquer botão ou entrar em qualquer menu, nós temos algumas informações que são exibidas aqui nessa tela. A primeira delas, que fica no canto superior esquerdo, é justamente sobre a potência do sinal. Então, quanto mais risquinhos a gente tem ali, melhor está a conexão, né? Mais forte está a conexão, e quanto menos risquinhos, mais fraca está a conexão entre as 2 unidades. Logo ao lado nós temos aqui a medição de temperatura, tá? Que também acontece em tempo real. Nós temos aqui um sensor de temperatura na unidade do bebê, e você consegue monitorar aqui através da unidade dos pais. Um pouco mais para a direita nós temos o íconezinho ali da programação da tela, né, que é justamente para apagar depois de um tempo. Vou mostrar para vocês também como que a gente configura isso. Mais para a direita nós temos o íconezinho do falante, né, que está com um íconezinho do falante com risco, que é justamente porque aqui o nosso volume está zerado. Inclusive, se você acabou de comprar a sua babá eletrônica e você está fazendo testes aí, e provavelmente você vai montar uma do lado da outra, assim como eu montei aqui, né, assim como eu liguei aqui, estou com as 2 unidades próximas, é muito provável que você vai escutar esse barulho aqui. Esse barulho não é nenhum tipo de defeito, tá? Isso aqui acontece porque nós estamos aqui com um microfone de alta sensibilidade e temos aqui um alto-falante que tem um volume relativamente alto, tá? Então quando você aproxima esses 2, o próprio som do ambiente aqui, o próprio ruído, enfim, a minha voz, qualquer som, tá? Nem precisa ter algum barulho especificamente, mas ele capta aqui, né, a própria ambiência no microfone de alta sensibilidade. Esse som sai aqui no alto-falante, que é da unidade dos pais. Como as 2 unidades estão próximas, ele volta aqui para o microfone e forma esse loop infinito, e aí causa a microfonia, tá? Para que esse barulho pare, basta você afastar as 2 unidades, ele cessa instantaneamente, ou se você quiser manter as 2 próximas para você fazer os seus testes e tal, e configurar e tudo mais, você simplesmente vem aqui e baixa o volume utilizando as setinhas aqui, olha só. Então você consegue controlar o volume utilizando essas setas. Esse botão, no caso, né, para um lado e para o outro. Mas a gente vai falar sobre isso já já. Continuando ali, nós temos um íconezinho de um despertador que vai justamente mostrar aí se o seu alarme está ligado ou desligado. Também vou mostrar para vocês como que funciona isso. O penúltimo item é o ícone de uma câmera com uma numeração do lado, isso porque neste modelo a gente consegue conectar até 4 câmeras na unidade dos pais aqui. Claro, as câmeras precisam ser do mesmo modelo, tá? E aí esse número mostra justamente qual é a câmera que você está visualizando aqui naquele momento, tá? O último ícone que nós temos é o ícone da bateria, tá? Que ele vai ficar acendendo ali, os pauzinhos vão ficar se mexendo aqui no caso, porque a bateria está sendo carregada. E aí se eu quero saber se a bateria já está carregada ou não, basta eu tirar aqui o conector da tomada, e aí ele vai mostrar ali para mim o nível da bateria. Falando em bateria, essa bateria aqui dura em média 1h30 a 2 horas,
Claro que isso vai depender muito da forma que você está utilizando, pode durar mais, pode durar menos, porque vai depender do nível que você está utilizando de brilho na tela, vai depender se você configurou para a tela apagar automaticamente depois de alguns minutos ou não, vai depender do volume que você está utilizando, enfim, tudo isso interfere diretamente na quantidade de tempo, né, da duração ali da sua bateria. Agora, beleza, vamos entrar de fato no menu. Vamos pressionar aqui o botão dos 3 risquinhos, e aí nós temos aqui o primeiro ícone, é o ícone do zoom, tá? Então, para aproximar ou afastar o zoom, a gente vai utilizar aqui as setas, o botão de seta, né, para cima e para baixo. Então, ó, para baixo coloquei aqui o zoom em 2 vezes, para cima eu afasto o zoom. E aí, do jeito que onde você selecionar aqui é a opção que ele vai ficar, tá? Se você deixar aqui no mais um, ele vai ficar com mais um. Se você deixar com menos um, ele vai ficar com menos um. No ícone do lado, nós temos aqui os sons, né? Que nesse modelo aqui nós temos 5 sons diferentes, que servem justamente aí para acalmar o seu bebê. E aí nós temos aqui a primeira opção é o off, né? A segunda opção, que no caso seria o som número 1, é o canto dos pássaros. A opção número 2, nós temos o som do mar. A opção número 3 é o ruído branco, né? Que é aquele som, parece um chiado ali com os batimentos cardíacos e tal, que é o som que o bebê, é um som parecido com o que o bebê escuta quando ele está na barriga da mãe. O quarto, nós temos os sons de alguns sinos tocando. E o quinto, nós temos ali uma musiquinha que serve também para acalmar o seu bebê. Pressionando mais uma vez o botão aqui para o lado direito, nós temos o menu do alarme, tá? E esse alarme aqui, ele não funciona como os alarmes comuns ali, onde a gente seleciona um dia e um horário para ele funcionar. Ele vai funcionar contando as horas a partir da hora que você selecionou. Então, como assim? Vamos lá. Nós temos aqui a primeira opção, que é off, né? E aí depois nós temos 2 horas, 4 horas e 6 horas. Então vamos supor que agora são 15 horas e a gente colocou aqui na opção 2 horas. Ele vai despertar aqui, né? Vai tocar quando for 17 horas. E aí isso aqui vai servir para se você quer dar uma mamar para o seu bebê daqui 2 horas, ou quer dar um remédio, enfim. Você tem essas 3 opções de 2, 4 e 6 horas. Ou então desligar. Mais uma vez aqui para o lado nós temos o menu de temperatura. E aí aqui a gente consegue selecionar qual é a unidade de medida de temperatura que nós queremos utilizar. Então nós temos a opção aqui de graus Celsius e Fahrenheit. Pressionando mais uma vez para a direita, nós temos o ícone da câmera, né, que serve justamente para você adicionar, deletar, visualizar ou atualizar ali as câmeras que estão conectadas. Claro, isso aqui só vai servir se você estiver com mais de uma câmera conectada aqui na unidade dos pais. O próximo ícone tem o mesmo desenho que esse botão aqui. Lembra que eu falei do botão de acender e apagar a tela? Olha só. Apagou a tela, acendeu a tela, tá? Então eu pressiono ele aqui, ele acende e apaga a tela. E o próximo ícone tem o mesmo desenho e você vai configurar aqui o desligamento, né, o apagamento automático dessa tela. Então nós temos aqui a primeira opção lá em cima que você deixa, você cancela, né, esse desligamento automático, ela vai ficar ligada direto. E aí nós temos a opção 5, 30 e 60 minutos. Então se você colocar aqui, por exemplo, em 5 minutos, depois de 5 minutos ela vai apagar automaticamente. E aí para você acender ela novamente, basta você vir aqui e pressionar novamente o botão, né, que é o mesmo botão para acender e apagar a tela. Passando mais uma vez para o lado, nós temos o ícone aqui, que é um ícone com 4 quadradinhos, e aí essa opção aqui serve justamente para você ver mais de uma câmera ao mesmo tempo aqui na tela, né? Como essa é uma tela de 4.3 polegadas, se você estiver utilizando mais de uma câmera, você consegue, acionando, né, através desse ícone aqui, você joga para baixo aqui a opção. Claro que aqui eu não vou conseguir clicar para baixo porque eu só tenho uma câmera conectada, mas se você tiver mais de uma câmera conectada, você coloca aqui para baixo e aí você vai conseguir ver aqui todas as câmeras conectadas simultaneamente aqui nessa tela. Bem legal essa função. E por último aqui, nós temos o íconezinho de uma mensagem, né, o símbolo de uma mensagem que sabe aquela mensagem que eu mostrei para vocês que ela exibe do aplicativo Hubble ali, assim que você liga? Então, caso você queira ver aquela mensagem novamente, você vem aqui nesse íconezinho da mensagem, pressiona OK, e aí ele vai exibir essa tela novamente para você, caso você queira escanear o QR Code, ver aqui onde você pode baixar o aplicativo, enfim. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse review. Comentem aí o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários também que nós vamos responder vocês. E a gente se vê logo logo. Até mais!